Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito, mas muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão no YouTube e demais redes sociais. Galera, esse vídeo é dedicado exclusivamente ao caso que aconteceu ontem após o jogo Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo ganhou de 2-1 lá na casa dos homens, com o Pedro, tá? O que aconteceu com o Pedro, que tomou um soco, foi agredido pelo preparador físico do Flamengo, hein? Tô falando do Atlético Mineiro, não. O nome dele é Paulo Fernandes, tá? A gente vai falar nesse vídeo tudo sobre o que aconteceu e atualizar vocês, tá? Esse é um vídeo de atualização exclusivamente sobre este caso. Todo apoio ao Pedro, independente do que tenha acontecido como discussão e tal, todo apoio ao Pedro. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e vamos direto para a notícia. Bem, galera, o que acontece? Vim aqui trazer esse vídeo de atualização. De antemão, venho falar para vocês que eu estive verificando hoje as informações, colhendo todas as informações possíveis aí sobre este caso ridículo que aconteceu, né? Uma situação que não deveria ter acontecido. Hoje, infelizmente, as notícias são sobre a agressão ao Pedro e não sobre a grande vitória do Mengão de 2-1 sobre o Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro, né, lá em Minas Gerais, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mengão subindo na tabela, aí, voltando a ser segundo momentaneamente, né, diminuindo o intervalo entre ele e o Botafogo, aí, líder do campeonato. Mas, enfim, a situação é para atualizar sobre o Pedro, então vamos direto sobre o que está acontecendo. Bom, de antemão, se você não viu as nossas publicações aí de madrugada, eu trouxe para vocês todas as informações, porque a gente sempre foi dar aquele respaldo, né, dar aquela revisada nos outros canais, nas publicações, nas redes sociais, e encontrei a situação do Pedro, estava sendo transmitida ao vivo, e eu comecei a ver ali, seguir e coloquei vídeo para você. Acompanha lá no canal Flamengão, você vai ver que estava na íntegra ali, eu já estava colocando a informação. E aqui agora, eu queria explicar para você que não está sabendo do que aconteceu, eu vou passar para você aqui exatamente o que aconteceu. Com as minhas palavras, evidentemente, né? A coisa vai acontecendo e a gente vai apurando e trazendo para você aqui, beleza? Seguinte, a situação foi o seguinte: após o Sampaoli começar a fazer substituições, todos os jogadores vão para fazer aquecimento, beleza? Tá por dentro, os caras ficam ali atrás do gol, o preparador físico lá bota a galera para ralar, para entrar no clima do jogo. Mas ontem o Sampaoli colocou Pablo, o Sampaoli colocou Luiz Araújo, colocou Arrascaeta no lugar do Everton Ribeiro e colocou vários jogadores ali para compor o time, para tentar ganhar, né, do Atlético Mineiro, e depois para tentar defender a situação ali e manter a vitória. Foi o que aconteceu. O jogador que não entrou foi o Pedro. Quando o Pedro percebeu, tá? Isso é a notícia que a gente tem. Quando o Pedro percebeu que não iria entrar em campo, ele saiu, se ausentou da área de aquecimento e foi para o banco. O Sampaoli já tinha trocado todo o ataque, ele não iria mais entrar, ele simplesmente saiu e foi para o banco. Imediatamente, o preparador físico veio até ele, tá? E teve aquela situação, né? Acabou o andamento ali, né? Eles foram para o vestiário, né? E aí teve essa discussão. O cara chamou a atenção do Pedro, o Pedro, que já está muito chateado com o fato de não entrar em campo, né? Não sei exatamente as palavras, mas não gostou da reação. Um não gostou da reação do outro, né? E o Pedro já está meio ferido, magoado, falou que não vou entrar, porque eu estou aquecendo lá. O cara não gostou. A informação que a gente tem é que ele tinha dado, feito daqueles tapinhas no rosto do Pedro. O Pedro também não gostou e tal. A coisa esquentou e o cara deu-lhe um murro na cara do Pedro. Deu um soco na boca do Pedro, né? E foi o que aconteceu. O jogo terminou, deu aquela saída dos jogadores para ônibus, aquela coisa.
O cara que esmurrou o Pedro, como eu falei, é o Paulo Fernandes, trabalha ele como preparador físico e o filho dele também como preparador físico no Flamengo. Foram para o ônibus, só que apareceu a polícia, o Pedro fez questão de fazer queixa na delegacia contra ele. Então deu spin, deu Marcos Braz, naquela situação de contornar ali. Só que a galera que está lá fora está filmando a saída do Flamengo. E os caras viram que chegou muito policial, aí chegou a notícia da interna, aquela coisa sempre vaza, né? Então, foi isso que aconteceu. De madrugada, lá eu comecei a acompanhar, era mais ou menos 00h20 por aí. 00h10, 00h20. 00h10, porque aí eu joguei a notícia para vocês aí. E aí os caras saíram e tudo foi filmado e viram o Pedro pegando a van junto com o Pablo, que foi testemunha do ocorrido, e o preparador físico, ele mais provavelmente o filho, pegaram outro carro e foram para a delegacia para o Pedro abrir a ocorrência, né, o BO, e dali sair para fazer o exame de corpo de delito, né, no IML e aquela coisa toda. Foi isso que rolou, entendeu? Foi isso a madrugada toda. Lá pelas 4 da manhã, aí eu já não estava, evidentemente estava dormindo, o delegado deu o depoimento dele, exatamente o ocorrido, né? Teve essa discordância entre o Pedro e o preparador físico, e teve o soco, e o Flamengo esperou ali, né? Deve ter tido uma conversa muito áspera, muita confusão internamente, mas esperou acabar o jogo e tal. E aí, galera, foi isso que ocorreu, né? Entre Pedro e o preparador físico, certo? Delegacia, jogador lá, Pablo e tal, e tudo ocorrendo. Os jogadores do Flamengo vieram para o Rio, né? Desembarcaram de manhã, e o Pedro ficou lá ainda, porque virou a madrugada, deve estar descansando, recuperando e tal, tratando da pancada que ocorreu e tal. E é isso. O preparador físico meteu o pé também, já chegou no Rio aí, não quis falar com ninguém, foi embora para casa, e a coisa ficou neste pé. Então, segundo informações aqui, agora eu vou começar a falar sobre o que eu tinha anotado. Esse foi o caso que eu queria passar para vocês, né? Pedro já teve apoio do Vidal, já teve apoio do Marinho, os jogadores também saíram bronqueados também, né? Com o Sampaoli, enfim, com a comissão técnica, aquela coisa toda, já prestaram apoio ao Pedro. Segundo informações do Guilherme Flazoeiro, do canal Flazoeiro, eu venho trazer as informações aqui, ó, que é a atualização exatamente do caso Pedro do Mengão. Saiu o laudo do exame, né, de corpo de delito, e foi comprovado que deixa eu ver aqui, anotando, acusou lesão na boca e no rosto. Isso que está no laudo. Lesão na boca, né, devido à pancada, e no rosto do Pedro. Quer dizer, foi uma pancada forte, né, um soco mesmo. Basicamente, resumindo a situação. Então, devido ao soco que levou, né, e aí o caso está no Ministério Público, polícia e tudo mais, tá? A coisa está nesse pé aí. Agora, o que acontece, galera? Vamos lá. Deixa eu riscar aqui a situação que eu estou passando para vocês, quadro a quadro, tá? Hoje pela manhã, a coisa esquentou muito mais, tá? Muito mais quente do que eu imaginei que fosse acontecer. Na minha visão, iria acontecer um simples fato. O Flamengo demitiria o preparador físico, provavelmente o filho dele também iria junto e tal. Só que a coisa mudou um pouco. Tem 3 hipóteses agora de acontecer situações no Flamengo, e a coisa pode ser bem grave, tá? O que acontece? Pode ser a demissão do preparador físico e do filho, e simples, e o Sampaoli contratar novos caras para a situação, tá? E aí a vida tentar acalmar internamente. Porém, essa hipótese já está ficando muito difícil. Aliás, as 3 hipóteses que eu vou te falar, principalmente com relação aos jogadores que ficaram revoltados com o Jorge Sampaoli, com o posicionamento dele. Porque acabou o jogo, ele foi lá falar do jogo, deu uma entrevista total, enquanto os jogadores iam para a delegacia, aquela confusão estava armada. Ninguém gostou dessa situação, os jogadores se revoltaram e
segundo Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, é um jornalista, Fabrício Lopes, que faz Resenha Rubro-Negra, ele divulgou que o Sampaoli teria procurado o Bruno Spindel sobre não ter mais clima para continuar dirigindo o Flamengo. Aí atingiu o que eu estava querendo falar para vocês. Ele está posicionando que, segundo o Fabrício Lopes, do Resenha Rubro-Negra, o Sampaoli já teria procurado o Spindel, admitido que não teria mais clima para continuar no Flamengo com esse tipo de situação. Pancada no Pedro, confusão e jogadores contra a reação dele e cobrando da diretoria. Essas coisas já vêm acontecendo, tá? Aparentemente é isso. Então, uma coisa que eu queria voltar aqui, tá? A primeira condição foi essa, demitir somente o cara. A segunda situação seria demitir o técnico Sampaoli e pagar a multa dele de 30 milhões de reais. É isso mesmo, a multa do Sampaoli são 30 milhões de reais. Então essa seria a segunda opção, mandar o Sampaoli embora agora com a comissão técnica toda e pagar 30 milhões de multa. Ou, seria uma negociação com o Sampaoli devido ao ocorrido, devido a essa posição dele que ele passou para o Spindel, em fazer um acordo, demiti-lo com comissão e tudo, mas acordando um valor para ele meter o pé. A coisa ficou muito mais grave, galera, do que a gente imaginaria que fosse acontecer ontem à noite. Mas é isso. Jorge Sampaoli pode ser demitido do Flamengo e a qualquer momento, tá? Essa é a realidade. Pode acontecer esses três casos. Eu, na minha visão inicial, seria mandar somente o cara embora, né? Mandar o preparador físico Paulo Fernandes embora. Porém, a coisa evoluiu para a reação dos jogadores, o posicionamento dos jogadores aí, que provavelmente já deveria ter alguma coisa de insatisfação, e isso pode melar de vez o Sampaoli mesmo fazendo um grande trabalho, sendo o xodó do Marcos Braz, do Landim, do Spindel, ser demitido do Mengão. E aí causaria um outro problema, porque o Flamengo só tem 4, 5 dias aí para jogar contra o Liverpool pela Libertadores das Américas e ter que trocar o treinador de imediato para poder chegar e a coisa acabar acontecendo. Lembrando que o Sampaoli já fez 21 jogos com o Mengão aí em sequência e só perdeu um, aquele vexame para o Bragantino. Exatamente. Então, o trabalho dele tem sido bem feito, mas a comissão dele vacilou e aí a coisa pode ficar insuportável e insustentável. Tá certo? Acontecendo novidades eu trago aqui para você também. Então, vamos riscar aqui a situação do Sampaoli. Outra coisa que eu queria divulgar para vocês também está no canal do Guilherme Flazoeiro. A questão do contrato do Sampaoli. O nosso jurídico do Flamengo já está verificando no contrato do Sampaoli a responsabilidade, questão de responsabilidade. Por quê? Porque o Sampaoli ele é responsável pela sua comissão. O Flamengo contrata ele e ele paga os caras. É um time dele formado. Então isso pode ser um agravante também. Além da situação com os jogadores, pode ser um agravante também com relação a isso. Só um momento, galera. Então o jurídico do Flamengo estaria correndo atrás de esclarecer essa situação contratual e ver até onde vai a responsabilidade de Sampaoli nesta ocorrência. Se eles entenderem que é toda a responsabilidade de Sampaoli, aí mesmo que vão sentar para discutir. Aliás, já devem estar sentando para discutir neste momento que eu estou passando para vocês. Tá certo? Então é isso. Rescisão dele 30 milhões que tem que pagar, seria mais um treinador que o Flamengo vai pagar milhões se mandar embora agora. Um acordo, né, que pode ser feito aí, ou simplesmente mandar esses dois preparadores físicos aí, pai e filho, embora e tentar apaziguar a situação, mesmo com a discordância dos jogadores que aparentemente há. Tá certo, galera? Tá.
O Landim, queria falar sobre o Landim também. O Landim viajou, estava de viagem para Miami, né, para poder ter um encontro, né, com representantes do Real Madrid e do time do Messi, do Inter Miami, iam ter reunião, vão ter a reunião, né, sobre uma questão de gestão, né? Gestão é modelo de gestão para os clubes, né? O Landim quer desenvolver o Flamengo e quer ficar, perdão, nessa situação de ter uma gestão cada vez mais inteligente, dinâmica, que funcione, que seja autossuficiente. Então, é essa visão dele. Ele foi para a reunião, não sabia da situação, ficou sabendo hoje de manhã, quando chegou em Miami, e até o momento a diretoria não se posicionou a respeito do caso. Não emitiram nenhuma nota, somente o Sampaoli, que fez um texto gigante lá nas suas redes sociais, que futuramente, depois eu vou trazer para vocês. Aliás, eu queria trazer para você também as palavras do Pedro, aí você que não viu, eu tenho que dar uma olhadinha aqui, eu ver se eu encontro, para poder passar para vocês o que o Pedro falou no final do vídeo, tá? Mas é isso. Então, o Landim está em viagem, né, para esse encontro com o Inter Miami e Real Madrid, para saber modelo de gestão para o clube. Eu anotei aqui sobre a postura de Sampaoli, né? O jornalista Rafael Melo, da Rádio Tupi, que é o Rafa Melo, que eu também sigo, tem o canal Rafa Melo. Ele falou sobre o comportamento do Sampaoli nessa situação deixou os jogadores muito revoltados e o time está contra ele aí. Aparentemente foi o que aconteceu, ninguém achou que ele tinha que se posicionar de uma outra forma sobre o caso, né? Mais incisivo, e acabar com essa situação, mandar o cara embora, falar o que tiver que falar, mas nem ele se posicionou efetivamente sobre o caso e nem a diretoria emitiu nota nenhuma até o momento. Bom, o delegado já se pronunciou, a diretoria não emitiu nota oficial. Eu acho que as informações que eu tinha que pegar para vocês, eu já trouxe aqui. Só um minutinho, que eu vou me ausentar aqui alguns segundos para poder trazer para vocês as palavras do Pedro, que ele publicou ontem no Instagram, e eu vou repeti-las para você aqui. Já está no vídeo de ontem à noite, de madrugada, né? Mas vou trazer agora para vocês. Um minuto. Oi, galera, voltando aqui, desculpem aí, mas por um bom motivo que eu vim buscar aqui a informação do Pedro para poder trazer para vocês. Estava no outro telefone, né? Então, deixa eu só um minutinho aqui. Cadê a informação do Pedro? Aqui, ó. Peguei até no screenshot aqui para poder trazer para vocês. O Pedro escreveu isso no Instagram, tá? Novamente vou passar para vocês aqui, ó. Instagram do Pedro Guilherme. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje é muito mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes. Eu falei Paulo Fernandes, né? Pablo Fernandes, corrigindo aqui, tá? Desculpa aí, é Pablo Fernandes, membro da comissão técnica de Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Isso é grave, tá? Isso é mais grave do que a gente imagina. A coisa já vem rolando, você já vê por aí, né? E aí, continua aqui a palavra do Pedro, abre aspas novamente. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com essa covardia que sofri hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. E essas são palavras do Pedro, aí já tem várias declarações de apoio a ele aqui. Então é isso, galera. Essas são as atualizações que eu vim trazer para você. Toda a informação que eu consegui apurar, eu trouxe aqui para você, deixando bem claro que nosso completo apoio ao Pedro,
independente dele ter deixado a área, que isso aí, nesse ponto aí, ele deu uma vaciladinha, ter deixado a área que ele estava fazendo aquecimento antes da orientação do preparador físico e ido para o banco, novamente, retornado ao banco, sem a liberação do cara, é o trabalho dele, tudo bem. Só que isso não tem nada a ver com a reação animal desse cara em dar o soco no Pedro, um cara de bem, um cara de Deus, um cara que cumpre o seu papel, mas que teve essa posição aí, porque ele já sabia que não iria entrar mais no jogo. Mas ele, como funcionário do Flamengo, contratado do Flamengo, ele também tem as suas responsabilidades, assim como o preparador físico que fez, tá certo? Mais novidades, mais informações eu trago aqui para vocês. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu trouxe tudo que eu sabia, tudo que eu consegui apurar para vocês aqui. Beleza? Então é isso, galera. Mas não esquece não, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa seu like nesse vídeo aqui e nos outros vídeos, entra lá, curte tudo. Toda a informação que eu trouxe para você ontem de madrugada tá lá. É só você ir lá e nos ajudar, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, tocando o dedinho no like, né? O like tem que bater nervoso, no sininho também para receber as nossas notificações. É isso. Saudações rubro-negras, isso aqui é muito, muito Flamengo. E vamos para a próxima, galera. Quinta-feira que vem é o Olímpia e vamos para cima deles também. Sempre para a próxima, para cima deles. Valeu, saudações rubro-negras.